Fala, bisões, beleza? Satisfação total, você, futuro policial militar do estado da Paraíba. Então, nossa querida aqui, ó, a nossa Tatiane, não é isso? Campina Grande. Campina Grande. Maior São João, fala se não é. Tá tendo São João até agora, hein? Não tá? Aí não para, é São João o ano inteiro, velho. Massa demais. O que a gente vai trabalhar aqui, velho? Direito penal militar. Direito penal militar. No seu edital, quando a gente fala aqui do edital da Polícia Militar da Paraíba, não é um edital grande, eu costumo dizer com vocês isso aí, tá? Mas não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que a gente tem muito tempo, a gente tem pouco tempo. Mas dá para você ver os conteúdos aí no tempo que propôs, tá? No tempo que propôs. Você vai dedicar mais tempo aonde? Você vai dedicar mais tempo em raciocínio lógico, na parte de português, na parte de redação, mas não fica aí querendo jogar toda a sua energia na parte do direito, não. Claro que é importante porque tem um peso maior, né? Quando eu falo assim, entenda, deixa eu tentar te explicar da maneira que eu queria, né? Acho que eu não transmiti da maneira que eu queria. Noções de direito, você tem que ver a teoria, ver a teoria aqui. E depois, brother, é questão. Nós temos a parte de sociologia também, que é importante, né? Mas é questão. Você não tem tempo para ficar aí, teoria. Viu aqui a teoria? Questões. Beleza? Então eu vou jogar na tela aqui para vocês ver o edital. Quando tiver tudo certinho aí, é da produção, pode jogar então? Vamos lá? Show. Esse aqui é seu edital. Então rapidamente, só para você ter noção. O tópico 1 vai cobrar o Estatuto dos Policiais Militares da Paraíba. Só que cobra todo o estatuto? Não. Vai cobrar o artigo 1219, artigo 26, não tá show, vou ficar em pé mesmo. Artigo 26, ética do policial militar, artigo 27 e 29, artigo 30, 31, 33 a 39. Aí fecha essa parte. Bacana? Aí cobrou também a Lei Complementar Estadual 87, e aí nós temos aqui, no tópico 3 em diante, nós temos aqui o Código Penal Militar. Que aí nós temos o artigo 9º, nós temos violência contra o superior, violência contra o inferior, abandono de posto, embriaguez em serviço, dormir em serviço, e aí o tópico 9 é a Constituição Federal, que vai tratar ali sobre o artigo 125, que vai falar sobre a justiça militar, basicamente, justiça militar estadual, bem tranquilo, bem fácil essa parte. E aí nós temos o artigo 189 e a 198, que vai trazer sobre a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Paraíba. Presta atenção. Hoje na nossa aula, a gente vai matar o tópico 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 6 tópicos do seu edital eu vou bater com vocês aqui. Beleza? Dessa aula de hoje, você vai me cobrar, tá? Se não cair, pelo menos aí, daqui da parte de Direito Penal Militar, pelo menos uma questão do que eu vou falar aqui com vocês aqui, vocês podem vir depois aqui e me cobrar. Obviamente, vai vir mais de uma questão. Eu acredito que dessa parte que a gente vai ver hoje, vai vir pelo menos umas 2, 3 questões aí, vai estar lá. Tranquilamente. E se não cobrar do jeito que eu vou trazer para vocês aqui, depois vocês podem me cobrar. Beleza? Aqui se deixa com nós, pai. Tá? Aqui tem propriedade para falar para vocês como é que vai cair na sua prova. Então, dito isso, voltando aqui então, tela cheia, o que acontece, velho? Ó, preste atenção. A gente vai ver direito penal militar, mas minha prova é só isso? Não, tem outros tópicos, mas hoje aqui no nosso tempo que nós temos, nós vamos ver aqui direito penal militar. Beleza? O que a gente vai estudar aqui? Primeiro tópico, a gente vai matar o primeiro tópico do seu edital que trata sobre o artigo 9º do Código Penal Militar. O que eu preciso saber? Primeiro, você precisa saber duas diferenças importantes. O que é um crime propriamente militar e o que é um crime impropriamente militar. Tem gente que fica se matando para te explicar isso e não te explica direito, velho. Quando eu falo que algo é próprio, eu falo assim, ó, esse pincel é próprio para quadro branco. Quer dizer que esse pincel não pode ser utilizado para outra coisa. Se você tentar pegar esse pincel aqui e for utilizar em alguma coisa que é diferente disso aqui, não vai funcionar. Então, quando eu falo que algo é próprio ou propriamente, quer dizer que é feito para aquilo. Beleza?
Então nós temos dois tipos de crime militar. Quando a gente fala de crime militar, nós temos duas espécies do crime militar. Nós temos o crime militar propriamente e nós temos o crime militar impropriamente militar. O que é um crime propriamente militar? É aquele crime que é praticado somente, por militar, e aí guarda essa informação. E, isso aqui é um mais, uma soma, e tem previsão apenas no Código Penal Militar. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. O que é considerado um crime propriamente militar, gente? É aquele crime que somente o militar pode cometer e que tem previsão apenas no Código Penal Militar. Então, se eu falei para você que o crime propriamente militar é aquele que somente o militar pode cometer, então quer dizer que tem como um civil cometer crime militar. Tem como? Tem. Um civil pode praticar crime militar, sim ou não? Sim. Tem como um civil, professor? Eu, civil, eu posso praticar crime militar? Pode. De que forma? Por exemplo, você pegar uma pedra e joga na viatura do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, por exemplo. Vai ser crime militar. Crime contra Porque o seu edital, ele não cobra todo o Código Penal Militar. Ele não cobra toda a parte geral do Código Penal Militar, só cobra partes dele. Então, se eu ficar te trazendo muita informação, você vai ficar aprendendo coisas que não é necessária. Então, você não tem que ficar sabendo em que situação, pelo menos nesse momento agora, tá show? Em que situação vai ser crime, o civil vai praticar crime militar ou não e tal. Agora você não precisa ficar sabendo disso. Então, cuidado para você não avançar demais e aí você perde aqui, o esquema. Estava mudo e voltou, né? Mas vamos lá. Só para vocês entenderem aqui então. Então, o crime é propriamente militar quando somente o militar pratica aquele crime. Então, tem como o civil praticar crime militar? Tem como. Mas quando o crime é praticado somente por militar e que tem previsão apenas no Código Penal Militar, nós estamos diante de um crime propriamente militar. Como assim um crime... Hã? Essa parte de como pode cumprir a pena do crime militar, você de novo. Beleza. Vou explicar novamente para vocês aí que ficou mudo, né? Então, permita explicar novamente. Tem como um civil cometer crime militar? Perceba, gente. Vamos lá, raciocinando aqui comigo. Tem uma engasgada, né? Engasguei feio aqui. Mas vamos lá. Nós temos o Código Penal Comum e nós temos o Código Penal Militar. Beleza? Pergunta para vocês. Tem como o civil praticar crime militar? Sim. Desde que ele pratique um crime militar contra a instituição militar da União ou federal é a mesma coisa. Se eu falo militar federal, militar da União é a mesma coisa. Quem é militar da União? Mãe, Marinha, Aeronáutica e o Exército. A mãe é o esquema para você guardar esses caras aí. Se eu sou civil e cometo um crime militar contra a instituição militar estadual, bombeiro e PM, não é crime militar, vai ser crime comum. Ou seja, crime no Código Penal Comum. Se eu pego uma pedra e jogo na viatura do Exército, crime militar, eu civil. Se eu civil dou uma porrada no militar do Exército, crime militar. Se eu civil dou uma porrada no militar, o PM estadual, PM bombeiro, crime comum. Ok? Tem possibilidade? Tem. Você não pode viajar muito na maionese. Como assim viajar na maionese? O seu edital é muito específico no que ele cobra dentro de direito penal militar. Então você não tem que avançar muita coisa aqui não. Se avançar demais, você vai sair do seu edital. Beleza? Então, para um crime ser propriamente militar, somente o militar tem que cometer esse crime e tem previsão apenas no Código Penal Militar. Outro ponto importante.
Tem crimes, pessoal, que tem dupla previsão. Ou seja, ele está tanto previsto no Código Penal Comum, como ele também está previsto no Código Penal Militar. Vou te dar um exemplo. Homicídio. O crime de homicídio, ele está previsto tanto no Código Penal, como no Código Penal Comum. É um crime que tem dupla previsão. E aí a gente vai estudar daqui a pouco como que isso acontece, né? Por exemplo, você é militar, você vai lá e mata outro militar, crime de homicídio. Você responde no Código Penal ou no Código Penal Militar? A gente vai trabalhar sobre isso aí, ou você responde nos dois. Obviamente você não vai responder nos dois. Nos dois, responder homicídio nos dois? Não, você vai responder só em um. Então perceba que esse aqui é um crime de dupla previsão. Se é um crime de dupla previsão, quer dizer que esse crime não é propriamente militar, e sim impropriamente militar. O que é um crime impropriamente militar? É todo aquele que não é propriamente militar, por óbvio. É aquele crime que qualquer pessoa pode cometer ele. Ou seja, qualquer pessoa pode cometer esse crime, um civil ou militar pode cometer esse crime, qualquer pessoa. É um crime que tem dupla previsão. Ele está previsto tanto no Código Penal como no Código Penal Militar. Então são crimes impropriamente militar. Deixa de ser crime militar? Não, continua sendo crime militar, porém ele não é considerado crime propriamente militar. Ponto aqui importante. O que é um crime? Fala um crime que está previsto apenas no Código Penal Militar. Deserção. Deserção é um crime que só existe no Código Penal Militar. Você não consegue encontrar esse crime no Código Penal Comum. Outro crime, por exemplo, que só está previsto no Código Penal Militar, motim. Você não consegue encontrar o crime motim no Código Penal Comum. Beleza? Enfim, e vários outros crimes que a gente pode falar, que é abandono de posto. Você não encontra abandono de posto no Código Penal Comum, apenas no Código Penal Militar. Então, é basicamente isso aqui que você tem que saber. Então, vamos lá. Recapitulando, então, você não entendeu porcaria nenhuma. Nós temos dois tipos de crime militar. Ok? Nós temos o crime propriamente militar e o crime impropriamente militar. Isso pode ser questionado na sua prova, tá lá no seu edital. Aí vai te perguntar assim, ó, crime propriamente militar é aquele que somente o militar pode cometer, não tem como um civil cometer esse crime, é um crime que somente o militar pode cometer e que tem a previsão apenas no Código Penal Militar. Se qualquer coisa diferente disso aqui, gente, vai ser um crime impropriamente militar. Um crime que qualquer pessoa pode cometer, um civil, por exemplo. Um crime de dupla previsão, homicídio, por exemplo. Homicídio é um crime propriamente militar ou impropriamente militar? Impropriamente militar. Por que ele é impropriamente militar? Porque qualquer pessoa pode... porque ele tem dupla previsão, né? O homicídio ele tem dupla previsão. Beleza? E qualquer pessoa também pode cometer ele, né? Um civil pode cometer ali homicídio e responder no Código Penal Militar. E a gente vai ver agora essas hipóteses. Dito isso, a gente trazendo essa introdução para você, se você for ler o artigo 9º, né? Se você for ler agora o artigo 9º do Código Penal Militar, ele vai falar o seguinte para você, que aqueles crimes que o militar, né, ele vai responder, né, por os crimes previstos ali no Código Penal Militar. Então, se o cara desrespeitar os crimes previstos no Código Penal Militar, vai ser crime militar. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui para você. Vamos ler juntos aqui o artigo 9º e daqui a pouco a gente vai evoluir. No artigo 9º aqui do Código Penal Militar, fala o seguinte pra gente, ó. Preste atenção aí. Tá demorando, tá dando um pouquinho de delay para aparecer para vocês. Peraí. Vamos ver se vai. Enfim, não tá aparecendo aí, pessoal, mas peraí que daqui a pouco aparece. Mas tá falando o seguinte, eu vou ler, ó. Fala assim, ó, artigo 9º. Considera-se crimes militares em tempo de paz. Considera-se crime militar em tempo de paz. Aí fala assim, ó. 1. Inciso 1º. Os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na legislação penal comum, ou nele não previstos, qualquer que seja o agente
salvo disposição especial. Então, quando a gente trabalha aqui, vamos ver se voltou ou voltou não. O LNDI está dando um delayzinho aí. Então, quando a gente trabalha aqui o inciso 1º do Código Penal, ele está basicamente falando dos crimes propriamente militares. Dos crimes propriamente militares. Ou seja, se o crime ele está previsto, vai ser considerado crime militar aquele previsto no Código Penal Militar. É óbvio. Se o crime está previsto no Código Penal Militar, o crime ele é militar. Ponto final. Ou seja, deserção. Você cometeu deserção, está previsto no Código Penal Militar, vai ser crime militar. Então o inciso 1º está falando isso. Só que o inciso 2º, ele vai trazer uma disposição para a gente que talvez você não está acostumado com essa disposição, porque você talvez está acostumado com o direito penal comum. O inciso 2º do artigo 9º da Constituição Federal, ele vai falar o seguinte para a gente. Ele vai falar que aplica-se... Show? Vou colocar aqui para vocês então. Aí vai ficar melhor o entendimento. Vamos lá. O inciso 2º aqui, gente, fala assim para a gente, ó. Os crimes previstos nesse código e previstos na legislação penal, quando praticados, 2 pontos. E aí vai ter uma série de situações aí para a gente identificar se o crime é militar ou não. Entendi nada que você falou agora. Não precisa entender, vem cá comigo. Vou te dar um exemplo, você vai entender com base no exemplo. Brother, vamos pensar a seguinte situação. Vamos pensar a seguinte situação. Dois militares casados, obviamente, um homem e uma mulher. Poderia ser 2 homens? Ah, poderia, né, brother? Tá tudo certo. Mas vamos pensar a seguinte situação. Nós temos um policial militar do sexo masculino e nós temos do outro lado outro policial militar do sexo feminino. Beleza? No caso a gente chama de perfém. Beleza. Perfém. Brother, o cara estão de folga, os 2 estão de casa de boa, os 2 estão em casa de boa na lagoa, tudo tranquilo, tudo certo, de folga, não estão trabalhando naquele momento. Infelizmente, né, o jovem aqui, o policial militar, o soldado da polícia militar, ele fica ali desequilibrado, uma discussão e acaba agredindo ali a perfém que é cabo, né, da polícia militar. Dentro de casa, eles não estão no ambiente de trabalho. A gente tem ali uma agressão. No caso aqui, os 2 são casados, nós estamos no ambiente familiar, no qual eles responderam qual crime aqui? Lei Maria da Penha. O cara respondeu aqui o crime de Lei Maria da Penha. Agora vamos lá, pergunta importante para vocês. Eles vão responder, letra A, de acordo com a legislação penal comum, ou eles vão responder de acordo com o Código Penal Militar. Se eu falo que eles vão responder de acordo com o Código Penal Militar, isso quer dizer que eles vão responder na Justiça Militar. Vai te perguntar lá. Letra A, eles vão responder na Justiça Comum? Eles vão responder na Justiça Comum? Ou letra B, eles vão responder na Justiça Militar? Isso pode ser perguntado lá na sua prova. E aí, nesse caso, os 2 estão de folga, os 2 não estão trabalhando. Estão lá em casa e tal, o momento deles não tem nada a ver com o trabalho. O cara acaba agredindo lá a esposa, que também é policial militar. Aonde esses caras vão responder? Ele, né, na verdade, ele vai responder aonde? Vai responder no Código Penal, de acordo com o Código Penal Militar, ele vai responder de acordo com a Justiça Militar. Por que, professores, vão responder de acordo com a Justiça Penal Militar, a Justiça Militar, e não a Justiça Comum? Gente, aqui é informação importante para vocês. O policial militar, ele está sujeito tanto ao Código Penal Militar, como também ele está sujeito ao Código Penal Comum. Isso quer dizer o seguinte, que a legislação penal comum, Lei Maria da Penha, tortura, os crimes militares, os crimes comuns do Código Penal, mesmo que eles não estejam previstos no Código Penal Militar, o militar está sujeito a responder eles na Justiça Militar.
Então, os crimes que não... O Código Penal Militar, ele é uma junção. Ele pega tanto os crimes que estão previstos no Código Penal Militar, mas ele também vai pegar os crimes previstos na legislação penal comum. Só que tem que tomar muito cuidado aqui, velho. É em qualquer situação que eu vou aplicar os crimes previstos na legislação penal comum? Não. Somente nas situações que a gente vai trabalhar a partir de agora. A partir de agora. Como assim, professor? Vamos lá. Só vai ser crime militar nesses casos, gente? Só vai ser crime militar nesses casos, primeira situação, quando a gente estiver diante de militar da ativa contra militar da ativa. Vou explicar todas, tá? Segunda situação, militar da ativa versus civil ou militar da inatividade. Anotando, daqui a pouco eu te explico. Militar da inatividade, desde que esteja em lugar. Isso aqui vai cair na sua prova. Uma questão de prova é isso aqui. Em lugar sujeito à administração militar. Vai ser crime militar. Vamos lá. Militar da ativa contra patrimônio militar ou ordem, isso aqui é um ou, tá? Ou ordem administrativa militar. E terceira e última situação, quarta e última situação, vai ser crime militar, militar de serviço contra civil ou militar da inatividade. Então vamos ficar esperto a partir de agora. Vamos lá, gente, ó. Isso aqui vocês têm que decorar. Não tem jeito. Eu estou facilitando a sua vida. Vai por mim. Eu estou facilitando a sua vida. Isso aqui você tem que saber. Preste atenção. Toda vez que a gente tiver dúvidas, se aquele crime vai aplicar na justiça militar ou não, você vai olhar para isso aqui. Toda vez que você ficar na dúvida, aquele crime é crime militar ou não, você vai olhar para isso aqui. Ponto final. É isso que vai resolver o seu problema. No exemplo que eu dei, por exemplo, né? Onde o cara agride a sua esposa, ambos são policiais militares, ele vai responder de acordo com a justiça militar? Ele vai responder de acordo com o Código Penal Militar? Sim. Por quê? Nós estamos diante de militar da ativa contra militar da ativa. Vai ser crime militar. Professor, o que é militar da ativa? Que é informação importante. Você não pode confundir militar da ativa com militar de serviço com militar da inatividade. Vamos lá. Quando eu falo militar da ativa, gente, quem é o militar da ativa? É aquele cara que ele está ativo nos quadros da instituição, porém, ele não está trabalhando naquele momento. Então, é o cara que não está trabalhando naquele momento, está de folga, ele está de férias, ele está no seu período de repouso. Ele está ativo nos quadros da instituição, porém está no seu período de folga, de repouso. O que é militar de serviço? Militar de serviço, o nome já fala, é aquele que está trabalhando, é aquele que está exercendo a sua função. O da ativa está de folga, está de férias, não está trabalhando. O de serviço é aquele que está trabalhando. Pode aparecer outro nome lá para você, falar assim, ó, militar que está em situação de manobra, militar que está em formatura. Esse cara está trabalhando, brother. Você está trabalhando, está de serviço. Militar que está em prontidão, militar que está em sentinela, está trabalhando, velho. Que esteja em treinamento, esse cara está trabalhando. Então é militar de serviço. Agora cuidado com pegadinha de prova. Eu estou de férias, eu estou de folga.
Eu estou num bar, por exemplo, de folga, de boa, tranquilo, não está no meu dia de trabalho, estou no meu dia de folga, ali no meu repouso. Acontece uma briga lá no bar, eu vou lá, aponto a minha arma e falo, ó, parado, policial militar. Eu vou te perguntar agora, neste caso, eu estou de folga ou eu estou de serviço? Nesse caso, como eu estou atuando em razão da minha função, eu deixo de ser militar de folga, militar da ativa, e passo a ser militar de serviço. Então, militar de serviço, aquele que esteja atuando em razão da sua função, também é considerado militar de serviço. Informação importante para você. E nós temos o militar da inatividade. O militar da inatividade é aquele que está na reserva ou então ele está na reforma. Ok? Então, informação importante para você. É aquele, entre aspas, que está aposentado. Então, militar da inatividade é aquele que está na reserva ou ele está na reforma. Então, guarde essas informações importantes. Então, vai ser crime militar toda vez que eu tenho um militar da ativa cometendo um crime contra outro militar da ativa. Pronto. 2 militares no boteco, 2 militares no bar. Tem 2 militares no bar. Estão de folga. Não estão trabalhando, estão de folga. Tem uma briga, brother. Por causa de mulher, pra você ver a bagaceira. Por causa de mulher, um dá porrada no outro lá. Um outro enche de porrada lá o cara. Dois soldados da Polícia Militar, 2 cabos, um sargento e um soldado, não importa. Neste caso, vai ser crime comum ou crime militar? Causou lesão corporal. Um soldado causou lesão corporal no sargento da Polícia Militar que estão de folga. Os 2 estavam de folga. Aí eu te pergunto, vai ser crime comum, o cara vai responder na justiça comum, como todo mundo que comete lesão corporal, ou ele vai responder na justiça militar? Vai responder na justiça militar. Porque é militar da ativa contra outro militar da ativa. E um detalhe, ele tem que saber da condição do outro, ou pelo menos deveria saber. Ok? Ele tem que saber da condição do outro, ou pelo menos deveria saber para se configurar aqui o crime. Para configurar o crime aqui na justiça militar. Show. Segunda situação. Militar da ativa contra civil ou militar da inatividade, mas aqui tem uma informação importante. Desde que o crime ocorra em lugar sujeito à administração militar. Aqui é uma informação importante. Vamos lá. Você está num bar, de folga, tomando sua cerveja. Brother, tem um civil lá. Você encrespou com um cara. O que acontece? Você enche o cara de porrada. Você não identificou que é policial nem nada. O cara nem sabia que você era policial. Você encheu o cara de porrada. Lesão corporal. Beleza. Pergunto para você, nesta situação, você vai responder na justiça comum ou na justiça militar? Você vai responder na justiça comum. Por que na justiça comum? Militar da ativa contra civil. Beleza. Mas o lugar onde você cometeu o crime, o lugar onde vocês estavam, era um local sujeito à administração militar, sim ou não? Não. Ali era um boteco. Boteco é lugar de administração militar? Não. O que é lugar sujeito à administração militar? É um quartel. Talvez você está perto de um quartel, de um batalhão da Polícia Militar, está escrito assim, área militar. É isso aí. Agora, se você enchesse o cara de porrada dentro do quartel da Polícia Militar, crime militar. Você está de folga no quartel, você está de folga, não está trabalhando, mas está no quartel. Você encontra um cara lá, um civil, que você não gosta dele, você enche o cara de porrada. Nesse caso, vai ser crime militar? Vai, porque está dentro do quartel, dentro do lugar sujeito à administração militar. Beleza? Então, essa regra vale tanto para o civil como também para o militar da inatividade aqui, desde que você seja militar da ativa. Professor, se eu tiver de serviço, se você tiver de serviço, vai ser crime militar. Então, você está lá de serviço, tem um civil lá no boteco, você enche o civil de porrada. Você está de serviço, brother, vai ser o quê? Tá show. Você está de serviço, vai ser o quê? Vai ser crime militar, sem dúvida nenhuma. Beleza? Outra situação. Militar da ativa contra o patrimônio militar. Você é militar da ativa e joga uma pedra na viatura da Polícia Militar. Crime militar. Ou você desobedece uma ordem administrativa militar. Crime militar. É dada uma ordem para você, por exemplo, comparecer no quartel.
você não comparece crime militar. Beleza? Então tá aí para vocês as situações que vai configurar aqui crime militar. Agora, Bisonho, fica atento ao seguinte. Eu falei para você que tem como o civil cometer crime militar. Falei para você que tem como o civil cometer crime militar. Só que para o civil cometer crime militar, tem que ser contra militar o quê? Da União. Quem é militar da União? Militar da União é Marinha, Aeronáutica e Exército. Beleza? Não tem como o civil cometer crime militar contra PM e contra bombeiro. Porque a Justiça Militar Estadual não julga civis. A Justiça Militar Estadual só julga militar. A única justiça militar que julga civis é a Justiça Militar da União. A Justiça Militar Estadual não julga civis. Inclusive está aí como tema do seu edital. Lá na Constituição Federal você vai estudar sobre isso aí. Então assim, se eu inverto a ordem aqui, também está certo. Eu posso inverter essa ordem que vai estar tudo certo. Por exemplo, vamos pensar no contrário agora. Militar da ativa contra militar da ativa, não mudou nada, né? Mesma coisa, os dois polos, militar da ativa e militar da ativa não muda. Mas aqui, ó, por exemplo, civil ou militar da inatividade contra militar da ativa, vai ser crime militar? Vai, desde que esteja em lugar sujeito à administração militar. Se eu inverter, é crime do mesmo jeito. Ó, colocar aqui, ó, civil ou militar da inatividade contra patrimônio militar ou ordem administrativa militar. Vai ser crime militar, sim ou não? Sim. Se eu coloco aqui, ó, civil ou militar da inatividade contra militar de serviço, vai ser crime militar, sim ou não? Sim. Então, se eu inverto a ordem aqui, vai ser crime militar do mesmo jeito. Se eu mudo a ordem, vai ser crime militar do mesmo jeito. Beleza? Então, isso é informação importante. Porque é o seguinte, velho, se você for ler o artigo 9º, olha o tamanho do artigo 9º. Tudo que eu falei no artigo 9º está se resumindo a isso aqui. Tudo que está aqui, melhor dizendo, né, se resume a isso aqui que eu falei para vocês. Só comenta para mim. Você que está acompanhando a live aí, você entendeu até aqui, velho? Ou não está entendendo porcaria nenhuma? Deixa eu entender como é que você está acompanhando nossa aula aí. Fala aí. O que você está achando? Se entendeu? Se não está entendendo? Como é que está isso aí? Deixa o seu feedback aí. Você tem que decorar. Aqui é decoreba, vai ser cobrado na sua prova isso aí. Você tem que decorar. Eu preciso agora trazer para vocês algumas observações, que na verdade são exceções a essa regra. Isso aqui é a regra. Só que nós temos exceção à regra. Nós temos aqui algumas observações. Eu vou trazer a primeira observação. Primeira observação importante. Muito bom, perfeito. Obrigado, Alessandra. Tamo juntos. Primeira informação importante. Aqui as observações são exceções à regra. Primeira informação. Vamos lá. Ficou mais fácil que empurrar a bebê na ladeira. Show. Aí foi, hein? Aí foi poético agora. Primeira exceção. Toda vez que um militar... Vamos lá. Primeira exceção à regra. Toda vez que um militar cometer um crime doloso contra a vida de um civil, nós estaremos diante, tá? Toda vez que o militar ele cometer um crime doloso contra a vida de um civil, ele responderá no tribunal do júri. Quando eu falo que ele vai responder no tribunal do júri, isso quer dizer, pessoal, que ele vai responder na justiça comum. Ou seja, ele não responderá na justiça militar. Aqui vai o bizu, aqui vai o ponto que vai ser cobrado na sua prova. Chance desgraçada de ser cobrado na sua prova. Toda vez que eu tenho um militar que comete um crime doloso contra a vida, homicídio, contra a vida de um civil, ele vai responder no tribunal do júri. Esta é a regra aqui. Nós vamos falar que daqui a pouco tem exceção da exceção.
A regra é essa daqui. Porque a gente viu o seguinte, o áudio aí, bro, tá baixo, tá ruim, tá legal? O que foi? Normalizou, né? Enfim, ó. Por exemplo, que a gente viu o seguinte, que se um militar, aqui ó, por exemplo, militar de serviço, ele comete um crime contra o civil, ele responde à justiça militar. Porém, que é exceção da regra. Se o crime for um crime doloso contra a vida de um civil, ele responde no tribunal do júri. Tribunal do júri, todo mundo vai para lá. Se você, às vezes tá show, às vezes o cara tá no derleizão aí. Se você cometer um crime doloso contra a vida de alguém, você também vai responder no tribunal do júri. Beleza? São 7 pessoas do povo, 7 pessoas do povo que vai ali julgar a sua vida, né? Se você já absolveu, condenar o cara. Beleza? Então essa informação é importante. Professor, e se o crime for culposo? E se o crime... Brother, se for culposo, começa com cu de culposo, vai responder aonde? Justiça militar, velho. Aqui é somente se for doloso e contra o civil. Professor, e se for um crime doloso, militar que comete crime doloso contra a vida de outro militar? Meu Deus, não seja burro! Somente vai ser tribunal do júri se for isso aqui, ó. Beleza? Então você guarda essa informação, que é importante. Deixa o professor... Ah, você fica nervoso. Eu fico, velho. Eu fico doido. Vontade de pincar isso aqui na sua cabeça, jovem. Não pode falar muita coisa não, senão o YouTube cancela. Antigamente a gente falava umas coisas mais, não pode mais. É muito Nutella. Ah, o professor é agressivo, violento, ele é. O amor venceu. O amor venceu. Então vamos lá, ó, preste atenção. Militar que comete crime doloso contra a vida de civil, tribunal do júri. Só que eu tenho uma segunda observação. Anota aí, cabeção. Vai cair em sua prova, tá? Preste atenção nisso aqui agora. Preste atenção. Vamos lá. Segunda observação. Mesmo estando de serviço, o colega perguntou aí, né? Mesmo que ele seja de serviço, não importa. Tribunal do júri. Militar comete um crime doloso contra a vida civil, tribunal do júri. Agora eu vou trazer uma exceção para você. Militar, preste atenção. Militar das Forças Armadas. Quem é militar das Forças Armadas, professor? Já te falei, moço. Marinha, Aeronáutica e o Exército. Ponto. Militar das Forças Armadas que comete crime doloso contra a vida de civil, preste atenção. Militar das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, comete crime doloso contra a vida de civil. Aí eu vou fazer aqui continua aqui, ó. No contexto de uma operação militar, ele vai responder na Justiça Militar da União. Calma lá. A gente viu que a regra é: se militar comete o crime doloso contra a vida de um civil, tribunal do júri, como todo mundo. Justiça comum, como todo mundo. Como todo mundo é foda, né? Eu como você, como sua tia. Aí, vai responder igual todo mundo, meu jovem. Tudo certo. Agora tem um detalhe. Se ele é militar das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército, se ele é militar das Forças Armadas e comete um crime doloso contra a vida de um civil, no contexto de uma operação militar, ele está numa operação, numa missão militar que foi designada ali para ele, e ele comete um crime doloso contra a vida de um civil, ele vai responder aonde? Justiça Militar da União. Ou seja, ele não responde no tribunal do júri. Ele responde na Justiça Militar da União. Vamos fazer um exemplo prático? Tá acontecendo o que aí, brother? Tem aquele policial militar. Tem um policial militar que faleceu no estado de São Paulo, né? Da Rota, não é isso? E aí o que acontece? Teve o falecimento do cara
E aí vários policiais, cara, se mobilizaram, os caras ficaram putos com aquilo, se colocou no lugar do cara, né, velho? Lógico, tá certo. Foi lá, subiu o morro e matou um cara de gente lá, né? Enfim, aí bandido, não sei, o pau tá quebrando lá. Mas vamos lá, tem que tomar cuidado que senão o YouTube vai cancelar a gente. É que é complicado, o YouTube às vezes corta umas aulas aqui, então tem que tomar cuidado com as palavras que eu vou falar. Mas entenda, vamos supor, o militar daquele, ele é policial militar. Ele vai lá, fala assim, velho, vamos matar esse cara. Pum, mata um civil. Perceba que eles estão numa missão, no contexto de operação militar. Pum, comete um crime doloso contra a vida de um civil. Pergunta pra você, esse militar, esse policial militar, ele responde aonde? Na justiça militar ou na justiça comum? Responde pra mim, todo mundo respondendo agora. Policial militar, numa operação militar, comete um crime doloso contra a vida de um civil. Ele responde aonde? Justiça comum ou na justiça militar? Se eu falo justiça comum, quer dizer que ele responde no tribunal do júri. Beleza? Tribunal do júri ou justiça militar responde para mim agora, nesse exato momento. E aí? O que você acha neste caso que eu dei nesse exemplo? Pessoal, neste exemplo, neste caso, preste atenção. Se ele é policial militar, ele é militar o quê? Estadual. Se ele é um militar estadual, ele vai responder sempre no tribunal do júri. Ele só não responderia no tribunal do júri se ele fosse militar das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, Exército. Como ele é militar estadual, tribunal do júri. Ponto final. Beleza? Então tem que ficar atento a isso. Isso aqui é informação importante e relevante para a sua prova. Tranquilo? Isso aí, muito bem. Muito bem. Todo mundo respondendo bem aí com 1. Beleza? Ele só responderia na justiça militar se ele fosse militar das Forças Armadas, Força da Marinha, Aeronáutica e o Exército. Guarda isso aí. Isso. GMU, somente a mãe. GMU, somente a mãe. Justiça Militar da União, somente Marinha, Aeronáutica e Exército. Fechado? Tamo juntos. É isso, gente. Gente, matamos um tópico do seu edital, então o artigo 9º já foi. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, artigo 9º. Então, é o tópico aí do seu edital. Tópico 3 do seu edital já era, brother. Aqui, ó, já foi. Matamos aí o artigo 9º. Falamos sobre o crime propriamente militar, crime impropriamente militar. Crime propriamente militar, você viu comigo que é aquele que somente o militar pode cometer e tem previsão apenas no Código Penal militar. E impropriamente militar é aquele crime que qualquer pessoa pode cometer, é um crime de dupla previsão. Nós vimos. Nós falamos também das situações que vai caracterizar crime militar. Por exemplo, militar da ativa contra militar da ativa contra civil, ou militar da inatividade em lugar sujeito à administração militar, enfim, várias outras hipóteses que a gente trabalhou. Aí eu falei para você, pô, se eu sou militar, cometo um crime doloso contra a vida de um civil, doloso, eu tenho intenção de matar o cara, né? Tribunal do júri. Agora, se eu sou militar das Forças Armadas e se cometo um crime doloso contra a vida de um civil, no contexto de uma operação militar, tem que ser no contexto de operação militar, nesse caso, eu respondo na Justiça Militar da União. Fechado. Agora a gente vai para os crimes, velho. Vamos para a parte dos crimes bem tranquilo, bem sossegado mesmo, não tem muito o que falar aqui na parte dos crimes. Mas vamos lá então, ó. A gente vai ver aqui o artigo 157. Artigo 157, vou ter que colocar aqui, ó, artigo 100 para facilitar a nossa busca. 157 que trata, opa, coloquei o 67. Vamos lá. Que trata de violência contra superior. Brother, preste atenção. Não vai cair, ó. Não vai cair lá te perguntando assim, ó. Por exemplo, militar que pratica violência contra superior. Qual o crime que ele comete? Não vai ser, não seja burro, né? Violência contra o superior. Os crimes no Código Penal Militar é muito óbvio, tá? É muito óbvio mesmo. Então não vai ser cobrado na sua prova. Isso aí pelo amor de Deus, não tipo de questão que a gente está esperando. Ah, então militar que comete violência contra o superior. Qual o crime que comete? Letra A, violência contra inferior. Letra B, violência contra superior. Obviamente é violência contra superior. Só que o que vai ser cobrado na sua prova é as situações que nós temos ali, que são as chamadas formas qualificadas. Você vai ver que o Código Penal, se você estudar um pouquinho
profundo direito penal, né? Enfim, os conceitos do direito penal, tanto penal como penal militar, só vê que o Código Penal Militar aqui ele trata formas qualificadas, ele trata, por exemplo, majorantes como formas qualificadas, ou seja, os aumentos de pena como formas qualificadas, mas está tudo certo, não tem problema, ele tratou dessa forma, é um erro, né? Não poderia ser dessa forma, enfim, não vai mudar nada na sua prova aí. Só, enfim, frescurinha de termo mesmo para quem gosta de ficar atento aos termos, né? Fala assim, professor, não é forma qualificada, isso é uma majorante. Foda-se, o Código Penal trouxe como forma qualificada, a gente vai trabalhar dessa forma. Então, vamos lá, só para você entender. Violência contra o superior. Praticar violência contra o superior. Pelo amor de Deus, isso é questão de guarda-mirim. Detenção de 3 meses a 2 anos. Pode ser cobrado pena? Pode, tá? Já foi cobrado penas aí em diversos concursos públicos, então pode ser cobrado. Vou ficar decorando pena igual um doido, velho? Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem muita coisa para você decorar, não vale a pena, tá? Só entenda que isso aqui, a pena inicial desse crime é o quê? É detenção. Aí o que vai ser cobrado na sua prova são os parágrafos desse artigo. É isso que você tem que decorar. Por exemplo, o parágrafo 1º. Se o superior é comandante da unidade que pertence ao agente ou oficial general, a pena deixa de ser reclusão e passa a ser o quê? Desculpa, a pena deixa de ser detenção e passa a ser o quê? Reclusão. Então vamos lá então. Quando a gente fala aqui de violência contra superior, beleza. Em violência contra o superior eu cometer violência contra o superior. Bacana. A pena inicial dele, você viu ali que é a pena de detenção. Show de bola. Aí nós temos aqui a forma qualificada. Primeira forma qualificada que nós temos, formas qualificadas. Primeira situação que nós temos aqui é o seguinte. Se você pratica violência contra o comandante da unidade que pertence ao agente. Quando eu falo aqui agente, ou seja, quem cometeu o crime, tá? Então, o militar que cometeu o crime, por exemplo. O militar que cometeu o crime, isso aqui é um enfim. O militar que cometeu o crime, ele cometeu uma violência contra o comandante dele. O que acontece? Vai ter aqui, a pena deixa de ser detenção e passa a ser reclusão. Ou então, se ele comete uma violência contra oficial general, e aí pouco importa se esse oficial general é comandante dele ou não, basta o fato de ser oficial general. Então isso é importante, falar assim, o comandante de outra unidade que não tem nada a ver com a gente, vai ser forma qualificada? Não, vai ser a forma aqui normal, detenção. Então para ser reclusão, o bizu para vocês aí para o crime passar a ser reclusão, tem que acontecer essas duas situações aqui, uma das duas situações. Então passa a ser a pena de reclusão, uma forma qualificada aí. Isso que é forma qualificada, você muda, né, a pena ali do crime, deixa de ser detenção e passa a ser reclusão. Aí nós temos a segunda situação que a gente tem aqui, que é o seguinte, ó. Segunda situação, vou colocar para você na tela aí. Se a violência praticada com arma é aumentada de 1/3, então nós temos um aumento de terço aqui, ó. Aumento da pena. Aumenta a pena em 1/3 se na violência o cara usa a arma. Se o cara usou a arma para praticar o crime, aumenta a pena em 1/3, beleza? Então aumenta a pena em 1/3. Terceira situação, se a violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena da violência a do crime contra a pessoa. Então aqui uma informação importante, pessoal. Se o cara pratica o crime de violência, praticou o crime de violência e ainda praticou o crime contra a pessoa, lesão corporal, por exemplo, homicídio, crime contra a pessoa, o que acontece? Ele vai ali responder tanto pelo crime, beleza? Tanto pelo crime contra a pessoa, desculpa, homicídio não, homicídio é contra a vida, né? Se ele pratica um crime lá de lesão corporal, por exemplo, né, ele vai responder tanto o crime de violência como também o crime contra a pessoa. Tá? Que é bem tranquilo, ele responde pelos dois crimes. Responde pela violência e responde pelo crime de lesão corporal. Beleza? Então ele responde pelos dois crimes. E aí tem um detalhe aqui, ó. Se da violência, quarta situação, se da violência resulta em morte, se o cara morrer, velho,
o que acontece? Nós temos aqui uma pena diferente para esse caso. Nós temos uma pena diferente. Vamos lá, ó. Voltando aqui, ó. Se a violência resulta em morte, aí passa a ser deixa de ser detenção inicial lá e passa a ser o quê? Reclusão de 12 a 30 anos. Então ele responde aqui, ó, causou morte. O que acontece? Ele vai passar a responder por reclusão com a pena maior, né? Com a pena maior. Então essa é a informação aqui importante para vocês. E aí nós temos mais um outro aumento de pena. Quinta e última situação é o outro aumento de pena. E esse aumento de pena é o quê? É de sexta parte, ou seja, de 1/6, se o crime é praticado em serviço. Então, o que vai ser cobrado na sua prova, vale a pena você prestar atenção aqui nessa parte, é nesses detalhes aqui, velho. É isso que vai ser cobrado aí na sua prova. Beleza? É isso que vai ser cobrado na sua prova. Show? Então é isso que vai ser cobrado. Aqui não pode nem ser cobrado, por exemplo, o artigo 159, porque não está no seu edital. O artigo 159 fala o quê? Sobre ausências de dolo no resultado. Que é quando o cara não tem a intenção de ter aquele resultado, por exemplo. Violência é uma coisa, lesão corporal é outra. Se eu empurro você, isso é uma violência, não necessariamente causou uma lesão corporal. Agora presta atenção, eu empurro você, você bate a cabeça na parede e aí causa uma lesão ali. Eu não tinha intenção nenhuma de causar lesão corporal, eu só queria praticar a violência. Se ficar comprovado que eu só queria praticar a violência, o que vai acontecer? O artigo 159 fala o seguinte pra gente: quando a violência resulta em morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída pela metade. Então, se for comprovado que eu não queria aquele resultado ali e eu nem assumi o risco de produzir, ou seja, eu respondo pela violência contra superior, só que o crime contra a pessoa, né? O crime que eu cometi ali contra a pessoa, seja lesão corporal ou homicídio, ela é reduzida pela metade, beleza? Ela é reduzida pela metade, mas isso não pode ser cobrado na sua prova porque não está previsto no edital. O edital de vocês só cobra aqui o artigo 157. Bacana? O colega falou assim, qualquer arma? Qualquer arma. Aqui arma no sentido genérico da palavra. Pode ser uma faca, pode ser uma foice, pode ser um martelo, pode ser considerado uma arma. Beleza? Um pedaço de pau pode ser considerado uma arma. Uma arma de fogo pode ser considerado uma arma. Você não precisa ficar entrando muito nesses limbos aí não, nessas situações não, porque a sua prova não vai cobrar isso. Isso aí, num caso concreto, o juiz vai avaliar a situação. O juiz pode entender, por exemplo, que, né, o martelo, por exemplo, pode ser considerado ali uma arma, o tesouro como uma arma, né, como se fosse. Então, mas isso não vai ser cobrado na sua prova. Fala assim, usou tal coisa, aí você vai olhar no artigo, não. O que é armas? Não, isso é algo muito subjetivo que o juiz, no caso concreto, vai analisar. Isso não é cobrado em prova, beleza? Mas não necessariamente tem que ser arma de fogo, respondendo sua pergunta aí. Aí nós temos agora, gente, então violência contra o superior é isso. Fique atento às formas qualificadas. Se a violência for contra comandante da unidade que pertence ao agente, se for contra oficial general, deixa de ser detenção, passa a ser reclusão. Aumento de pena, em 1/3, o cara usa arma. Se a violência resulta, se o cara praticou a violência e uma lesão corporal, ele responde tanto pela violência como também pelo crime contra a pessoa, né, que no caso é lesão corporal. Se causou morte no cara, nós temos uma pena de reclusão mais rígida. E se o cara está em serviço, ele passa aí a ter um outro aumento de pena de sexta parte aí, nesse caso. Pode ser perguntar na sua prova o seguinte, isso aqui é um ponto importante, ó. Violência contra o superior é um crime propriamente militar ou crime impropriamente militar? Responde para mim, eu quero que você responda agora, enquanto eu beber minha água aqui, ó. Água Monster, ó. Bebeu, passou. O que vocês acham sobre isso aí? Responda aí. Você acha que
Violência contra superior é um crime propriamente militar ou um crime impropriamente militar? Gente, tem como um civil cometer um crime de violência contra o superior, sim ou não? Não. Somente o militar pode praticar esse crime. Existe esse crime no Código Penal comum? Não. Então esse é um crime propriamente militar. Gente, quando eu falo aqui, ó, violência contra o superior, não existe superioridade entre civil e militar. Existe o respeito de uma autoridade. É diferente. Então você tem um policial militar na minha frente, ele não é superior a mim. Eu não estou vinculado de forma hierárquica àquele militar. A minha hierarquia em relação a ele é porque nós estamos falando do Estado. O Estado está acima de qualquer pessoa. Você pode ter certeza disso. Ele é uma figura do Estado, ele é uma autoridade do Estado. Mas não existe uma situação hierarquia direta, não. Então isso é um crime praticado somente por militar. Então é um crime propriamente militar. Isso pode ser cobrado na sua prova. Vai te perguntar se é um crime de violência contra o superior é um crime impropriamente militar ou um crime propriamente militar. Fique atento a esse detalhe aí. Que é a pega de Curitiba, tamo juntos. Vamos lá, agora a gente vai no próximo aqui, gente, seguindo aqui de forma rigorosa o seu edital, sendo rigoroso aqui no que é cobrado em prova. Vamos ver o artigo agora 175. Você vai ver que o artigo 175 é basicamente a mesma coisa do artigo 157 que a gente acabou de ver. Só que tem um detalhe. Lá vai tratar da violência contra inferior. Ou seja, é o superior que causou violência no inferior. É o contrário. E aí nós temos algumas observações que têm que ser feitas, né? Algumas coisas, inclusive as formas qualificadas são bem parecidas, não são iguais, são parecidas. Vamos lá então, ver a partir de agora, só dá licença aqui, gente, para eu colocar aqui o artigo então. Artigo 175. Opa, coloquei, passou aqui, né? 175. Foi? Vamos lá. Violência contra inferior. Vamos ver aqui, ó. Praticar violência contra inferior. Detenção de 3 meses a 1 ano. Aí o parágrafo único. Se a violência resulta em lesão corporal ou morte, também é aplicada a pena do crime contra a pessoa. Atentando-se, quando for o caso, o disposto do artigo 159. Então aqui é um ponto importante. Então o que é o crime de violência contra inferior? Superior que pratica crime contra inferior. O cabo da polícia que pratica violência contra o soldado. Beleza? Tranquilo. Esse crime é um crime propriamente militar ou crime impropriamente militar? É um crime propriamente militar. Eu tenho que ser superior para poder cometer um crime contra o inferior. Então é um crime propriamente militar, somente o militar pode cometer, tem previsão apenas no Código Penal Militar. Beleza. Sem ficar atento no parágrafo único. Fala assim, a mesma coisa que a gente já viu, porque eu falei que é parecido, não é idêntico, mas é parecido. Se a violência resulta em lesão corporal ou morte, o cara vai responder também pelo esse resultado. Ele responde tanto pela violência como ele responde também pela lesão corporal e pela morte. Pronto. Aí no final fala assim, ó, atentando-se, quando for o caso, disposto no artigo 159. O que é o artigo 159? O artigo 159 é aquela situação que eu falei para você. Quando o cara não queria o resultado, lesão corporal, ele não queria o resultado, morte. Ele só queria praticar a violência. Ele não queria a morte nem a lesão corporal, mas acaba tendo aquele resultado. Nesse caso, o crime contra a pessoa, a lesão corporal ou o crime ali de homicídio, né, vai ser reduzido pela metade. Beleza? Aquele esquema lá que a gente falou do artigo 159. Bacana? Então, fique atento aí a essa observação. Beleza? Dito isso, finalizamos mais um tópico do seu edital. É só isso, não tenho que inventar. Artigo 175, é isso que nós temos. Então a gente matou mais um tópico. 3 tópicos já hoje, hein? Tópico 3, tópico 4, tópico 5. Vamos agora para o abandono de posto. Gente, abandono de posto é muito tranquilo. O que é abandono de posto? Ó, você nem abre lá. Abandono de posto é muito tranquilo. Galera faz a confusão desgraçada com abandono de posto. O abandono de posto é o seguinte. Vamos supor, você e seu parça. Tá trabalhando. Top demais na Paraíba, aquela coisa toda. Velho, seu comandante fala assim, fala para vocês, né? Ó, eu quero que vocês fiquem parados aqui. Que vocês não saiam daqui. É pra vocês ficarem justamente nesse local para vocês não saírem.
Passa 1 hora, passa 2, passa 3, passa 4, bate a fome. O que você faz, velho? Você e seu parça? Pega a viatura, vai até uma pizzaria e faz ali um lanchinho ali, com um podrão e tal, tudo certo. Qual crime você cometeu? Abandono de posto. Abandono de posto. O que também é abandono de posto? Você, recrutão, acabou de entrar lá tá no curso de formação da Polícia Militar. O seu superior hierárquico, ele determina que você limpe o banheiro, os vestiários do batalhão. Você começa a limpar. Você viu que só você, velho, o cara quis se castigar. Você está fazendo tudo certo. É assim que funciona. Tá? Você está fazendo tudo certo, mas mesmo assim o cara manda. Tem uns caras que fazem tudo errado, o cara tá na vida boa. Você está fazendo tudo certo, você está se fudendo lá no curso de formação. Tá limpando lá, todo mundo tá curtindo e tal, e você tá limpando. Você fala assim, velho, sabe, eu não vou limpar essa porra não. Vou me embora daqui. Qual crime você cometeu? Abandono de posto. Você abandonou um serviço antes de cumprir aquele serviço. Foi dado um serviço para você, abandonou antes de cumpri-lo. Nesse caso também é considerado aí abandono de posto. Beleza? Então tinha um serviço para você cumprir, você abandonou. Abandono de posto. Vou te dar outro exemplo agora. Vamos supor que você está lá Você está na sentinela. O que é sentinela? Está vigiando ali o batalhão. Sentinela é isso, tá? Está na vigília ali do batalhão, à noite, madrugada e tal. Velho, só olhando para o outro, tá muito tranquilo, tá sossegado na nave, e é para você ficar lá parado, na guarita. Guarita na portaria. Você ficar na guarita ali parado. O outro muito tranquilo. O que você faz? Você resolve deitar. Você pega ali um colchonete, coloca ali e tal, e pega até uma cobertinha, fica ali debaixo daquela cobertinha e você está deitado. A pergunta que eu faço para você, qual o crime que você cometeu? Vou te dar 2 opções. Dormir em serviço ou letra B, abandono de posto. O que você acha? A gente vai ver daqui a pouco, inclusive, o crime de dormir em serviço, né? Está no seu edital aí, artigo 203. Você dormiu, você deitou, você pegou um colchonete, deu uma deitada, botou até cobertinha, travesseiro, tudo certo, olhou para um lado, não tinha ninguém, tá tudo certo, deitadinho lá. Você cometeu o crime de dormir em serviço ou você cometeu o crime de abandono de posto. Muito cuidado. Muita gente vai achar que é dormir em serviço, mas você não dormiu. Tá vendo como o verbo é importante? Você deitou. Se você deitou, você cometeu o crime de abandono de posto e não o crime de dormir em serviço. Então, abandono de posto nesse caso, você deveria ficar em um determinado local, em uma determinada condição, e você saiu dessa condição sem autorização legal. Nesse caso, você responde por abandono de posto. Então, deitar em serviço, se tiver isso lá na sua prova, deitar em serviço é abandono de posto, já foi cobrado em prova, muito cuidado. Vamos ver então esse artigo, então, abandono de posto, artigo 145, jogou na sua tela aí, vamos botar aqui. Tá tudo picotado, né, velho? Seu edital, artigo 195. Eu falei 45? Se eu falei errado. 195. Fiquei com a impressão que eu falei 145, mas é o 195, beleza? Vamos lá. Abandono de posto. Abandonar sem ordem superior. Obviamente a gente está falando aqui abandonar é sem ordem, né? Que aí não é abandono. Se você tem a ordem para fazer, não é abandono. O posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, abandono de posto é um crime contra o serviço militar. É um crime contra o serviço militar. Beleza? Isso pode se perguntar na sua prova também. Qual dos crimes abaixo é um crime contra o serviço militar? Abandono de posto é um deles. Crime de violência contra superior é um crime o quê? É um crime contra a autoridade militar ou disciplina militar. Beleza? Então, cuidado com isso. Abandono de posto é um crime contra o serviço militar. Tem gente até aqui, gente, não tem segredo, não tem o que falar de abandono de posto. É isso. Bacana? É isso. Não tem o que falar de abandono de posto. A gente fica falando coisa para vocês aí é para encher linguiça. Só cai em prova isso aqui, acabou e ponto. Matamos mais um tópico. Eu sou simples assim? Simples assim. E olha, direito penal militar é óbvio, tá? As questões são bem óbvias, não fica achando que é pegadinha, não. Ah, militar que abandonou o serviço. Letra A, violência contra o superior. Letra B, abandono de posto. Tá muito fácil. Não, velho, pode ir nessa que é certeira, tá? Ah, aqui tem pegadinha, aí você se ferra. 7. Embriaguez em serviço. O que é embriaguez em serviço? O nome já fala. Embriaguez em serviço é você
embriagar no serviço, de fato você bebe no serviço, ou então é a situação em que você apresenta embriagado. Então são duas situações. Ou você embriaga no serviço, ou você apresenta embriagado. Agora vamos lá, gente. Vamos supor que isso aqui seja cerveja, tá? Vamos supor que isso aqui seja cerveja, que é água, tudo certo. Mas vamos pensar na hipótese que isso aqui seja cerveja. Eu estou em serviço. Eu sou militar, eu estou em serviço. Fechou? Eu pego a minha cervejinha e faço assim, ó. Coloquei aqui. Vou perguntar para vocês. Neste caso aqui, eu ingeri bebida alcoólica. Nesse caso aqui, eu cometi... Qual o crime que eu cometi? Letra A. Embriaguez em serviço, obviamente abreviando. Letra B. Cometi o crime de abandono de posto. Letra C. Desrespeito. Crime de desrespeito. Desrespeito. E letra D. Fato atípico. O que é fato atípico? Eu não cometi crime nenhum. E aí? Aquilo que é fato, aquilo que é tipificado em lei, gente, aquilo que está escrito em lei. Aquilo que é atípico, que não está tipificado. O A é não. Ou seja, não está escrito em lei. Toda vez que você vê assim, ó, crime, fato atípico, ou seja, não é crime. E aí, nesse caso, qual crime, se é que eu cometi crime, nessa situação? Cervejinha de boa, eu ingeri, bebida alcoólica. Eu estou falando de crime. Eu cometi algum crime? Cometi embriaguez de serviço, cometi abandono de posto, desrespeito, fato atípico. E aí, neste caso, qual situação se enquadra aqui? Responde para mim, quero ver todo mundo respondendo no chat agora. O Gilson falou letra A, faz sentido, né? Embriaguez de serviço, embriaguei, tomei cerveja, faz sentido, né, velho? Mas alguém, vamos lá, letra A, Y, né? Pô, bebida alcoólica, embriaguez de serviço, tô fudido, letra A. Show, o que mais? Vamos lá. O que vocês acham aí sobre isso? Quem acha que é a letra B, quem acha que é a letra C, quem acha que é a letra D, responde aí. Mais alguém na letra A? Vambora, quero ver todo mundo respondendo. Vamos interagir aqui. Tem gente pra caralho, se tá gostando dessa live, já meteu o like aí, que eu tô vendo pouco like nessa porra. Não fazer live pra vocês mais não, hein? Tem pouco like aí. Tem muita gente assistindo e pouco like. Quero ver o like de todo mundo. O Rodrigo acha que é a letra D, fato atípico. Vamos lá, ó. Todo mundo que marcou a letra A, se você acha que é a letra A, todo mundo aí, levanta a mão. Só quem marcou a letra A, Davi, minha mãe tá aqui e tal. Não, você vai levantar a mão. Se você levantar a mão, já passando uma conclusão. Todo mundo que marcou a letra A, vai levantar a mão aí. Vai levantar a mão, ô Gilson, levanta a mão aí. Ô Y, levanta a mão. Você vai levantar a mão. Opa, pera aí. O trem esquentou aqui. Pera aí que a câmera esquentou. Não voltar. Levantou a mão, o trem caiu aqui. Pera aí que nós vamos voltar. Pera aí, gente. O trem pausou aqui, mas é o inimigo querendo tomar a gente aqui. É o inimigo querendo tirar nossa atenção, mas não vai tirar não. Vambora, vamos voltar o trem aqui. Pera aí. Acho que a câmera deu uma esquentadinha aqui. Não entendi a pergunta. Eu ingeri bebida alcoólica. Qual crime eu pratiquei? Se é que eu pratiquei algum crime. Tá desligando aqui, mano? Liga esse ar pra nós aí. Pra você ficar aí também atento agora. Quem marcou a letra A, levanta a mão. Quem marcou a letra A, levanta a mão. Segura a outra aqui assim agora, ó. Parabéns, você se ferrou, tá? Quem marcou a letra A se ferrou. Gente, ingerir bebida alcoólica não é crime. Crime. Cuidado. O militar está sujeito a responder na esfera administrativa, na esfera penal e na esfera civil. Penal, o fato é atípico, não é considerado crime ingerir bebida alcoólica. O que eu quero aqui punir é o cara que embriagou em serviço. Isso quer dizer que ele vai responder por nada? Claro que ele vai responder na esfera administrativa. Esfera administrativa vai ter aquela famosa cadeia administrativa ali. Mas crime ele não cometeu. O fato é fato atípico. Ingerir bebida alcoólica não é o mesmo de embriagar.
Então, cuidado, já foi questão de prova isso aí. Então, ingerir uma coisa, embriagar é outra. Aqui, quando a gente fala de embriaguez, claro que a gente está falando o quê? De álcool. Mas, professor, poderia ser o cara sobre efeito de qualquer outra substância, uma maconha, cocaína e etc e tal. Seria crime? Seria. Então, se o cara tivesse ali efeito de qualquer outra substância, tá? Não permitida ali, que alterasse a capacidade dele psicomotora, né? Até mesmo permitido, né? Qual que é permitido? Qualquer substância que vai alterar a capacidade dele ali, enfim, uma maconha, cocaína, etc e tal. Se ele apresentar embriagado ou se ele fizer o uso ali em serviço, também vai ser configurado crime militar. Aqui, beleza? Ah, professor, como é que vai saber se o cara está com substância ou não, se o cara está embriagado ou não? É muito simples, né? Aí nós temos aí o famoso bafômetro, se for álcool, né? E aí tem uns exames, né, de sangue e outros exames aí para ver, enfim, tira o cabelo das pernas do cara, enfim, tem outros exames aí para ver se o cara estava aí com o uso de alguma substância. Fechado? Então, através de exames que isso é comprovado. Então, vamos lá. Isso aqui é muito tranquilo, não tem segredo. A gente vai aqui no artigo que trata sobre a embriaguez em serviço, artigo 202. Artigo 202, que vai falar o seguinte pra gente, ó. Artigo 202, que vai falar lá, ó. Embriaguez em serviço, embriagar-se um militar quando em serviço apresentá-lo embriagado para prestá-lo. Perceba que é detenção. A maioria dos crimes que nós estamos vendo aqui é detenção. A única situação que foi reclusão até então foi aquela situação lá do militar que comete um crime de violência contra superior na forma qualificada. Se for oficial general, né? Se for oficial general, então se o cara for comandante da unidade que pertence. Então fica atento aí. E outro crime que está previsto logo em seguida no seu edital é o dormir em serviço. O que é o dormir em serviço? É dormir o militar quando serviço, beleza? Como oficial de quarto ou de ronda em situação equivalente, ou não sendo oficial em serviço de sentinela, vigia, plantão, né? Seja ali de máquinas, de leme, de ronda, ou qualquer serviço de natureza semelhante. Então, se o cara dormir em serviço, qual o crime que ele comete? Dormir em serviço. Aqui vai algumas observações para vocês. Não existe a modalidade culposa do dormir em serviço. O que é a modalidade culposa? Se cai na sua prova assim, ó, um militar que foi vencido pelo sono. O cara tá lá, velho, segurando até os minutos, o cara vai lá e dá aquela pescada. Cometeu o crime de dormir em serviço? Não. Ele não cometeu o crime de dormir em serviço. Por quê? A gente não tem como punir uma fisiologia. É proibido eu punir uma fisiologia. Por exemplo, o militar que caga nas calças. Tá lá. O militar que mija nas calças. Tem como eu punir isso? Não tem, porque é uma situação fisiológica. Então, a questão de dormir, se ele dormir de forma culposa, porque ele foi negligente, não descansou para estar ali, ele foi ali desleixado, né, imprudente, eu não posso punir esse cara por conta disso. Então, se for vencido pelo sono, não é que se falar de crime, o fato é atípico. Agora, o dormir em serviço, gente, é a situação que o cara olha para um lado, olha para o outro, não vem ninguém, ele pega o colchãozinho dele ali e dorme, literalmente ele dorme com a intenção de dormir. Claramente ele fala assim, não, eu vou dar uma soneca aqui, tá tudo certo. Aí é o crime de dormir em serviço. Beleza? Fica atento, e não tem segredo, detenção de 3 meses a 1 ano neste caso. Com isso, pessoal, a gente matou todo o Código Penal Militar aqui com vocês. Uma hora, menos de 1 hora, a gente matou todo o Código Penal com vocês. Bem tranquilo. Claro, dentro do direito penal, o que falta agora para o seu edital aí? Para a gente ver todo o direito penal, todo o direito militar aqui. É o estatuto, é a lei complementar e a parte que trata da Constituição Federal e da organização e divisão judiciária. São 3 tópicos basicamente que nós temos aí e a gente vai ver isso em outra oportunidade, claro, se você quiser. Se você gostou dessa aula, se você curtiu e quer continuidade dessa matéria. Se você quer continuidade desse assunto, só ver os comentários ali que parece que não atualizou. Peraí. Show. Se você quer dar continuidade a esse assunto, o que você vai fazer, brother? Você vai terminar essa live agora e você vai deixar um comentário abaixo do vídeo. Não é um comentário aqui no chat não, é um comentário no vídeo mesmo. Vai deixar o seu like, seu comentário. Comenta aí, professor, faça a parte 2, continua a matéria, continua Direito Penal Militar, para eu entender que você quer a continuação dessa aula. Beleza? Qualquer dúvida também tem meu Instagram, professor Davi Ferraz, entra lá, ou então no Monster Concurso. Lembrando que a gente tem um curso completo da Polícia Militar da Paraíba. O que eu tenho no curso? Além das videoaulas, além do material em PDF, você também vai ter acesso aí ao Monster Questões. O que é o Monster Questões? Você vai ter milhares de questões para você fazer. Você pode botar um filtro,
Coloca lá, por exemplo, direito penal, crimes contra o serviço, aí vai aparecer lá vários crimes, várias questões para você, da Banca IBFC, da Banca IBAD, da Banca CESP, da Banca FCC. Então você tem a oportunidade de adquirir isso aí. E lá nós temos também a Masterclass, que é exclusiva para assinantes, exclusiva para alunos. O que é a Masterclass? São aulas onde você pode tirar dúvida em tempo real através ali do Google Meet, a gente conversa, tira uma dúvida e te ajuda aí no que você precisar. Bacana? Vai subir também nas próximas semanas aí algumas coisas importantes, algumas novidades que eu não posso falar agora, mas você que adquirir aqui vai ter também direito a isso aí. Beleza? Entre em contato com o nosso atendimento, nosso site aí também, monstrosconcurso.com.br, você encontra tudo. Gente, obrigado, tamo juntos. Simbora mudar de vida. Quem é monstro do nosso aí, nada dele.